como medida adicional ao enfrentamento da Covid-19, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis e da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde, apresentou nesta manhã o plano de imunização contra o coronavírus. De acordo com o governo, a vacina deve apresentar tecnologia e baixo custo. Para explicar melhor tudo o que envolve esse programa, nós vamos conversar agora com o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Olá, Lívia. Prazer falar com você novamente, os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, vamos lá. Quais são as principais mudanças e novidades apresentadas hoje em relação ao que o Ministério da Saúde já havia divulgado na semana passada, por determinação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que vale a gente destacar aqui? Olha, Lívia, talvez a principal inclusão, vamos dizer assim, ou a principal informação que agora é oficial é a contratação, ou pelo menos a intenção já demonstrada de incorporação de todas as vacinas, inclusive da Sinovac e do Butantan, que talvez seja a nossa primeira vacina disponível aqui no país. Então, até as últimas manifestações não havia um posicionamento claro. São Paulo, aqui em São Paulo, o governador e o Butantan já desenhavam uma campanha estadual, o que é lamentável chegarmos a este ponto, onde um estado tem vacina, um idoso do país pode receber, o outro não. Este é um programa que deve ser sempre centralizado em nível nacional, propiciando uma igualdade a todos. Então, pela primeira vez, é anunciada um programa único com todas as vacinas, incluindo a vacina do Butantan. As demais inclusões ou alterações em relação a grupos, deficientes contemplados, populações indígenas, ribeirinhos já eram esperados, são dados já que nós havíamos discutido com o Ministério, estávamos aguardando só a publicação. Para mim, a grande novidade e a boa novidade que veio com essa publicação foi a centralização e a sinalização positiva de que não vão haver programas estaduais ou municipais. O programa vai ser único para todos os brasileiros. Doutor, nessa esteira o senhor falou do estado de São Paulo e ficou claro na fala do ministro que todo produto aprovado pela Anvisa será adquirido pelo Ministério da Saúde. Isso pode alterar os planos do governo de São Paulo, que já marcou até data para o início da vacinação aqui, que será no dia 25 de janeiro. Até onde é legítimo que o estado tenha autoridade para uma tomada de decisão como essa? Eu acho que o plano de São Paulo não vai existir, né? A partir do momento que o Ministério da Saúde se compromete a comprar as doses do Instituto Butantan, não há sentido mais em termos um plano estadual. Eu acho que ele acaba com esta decisão do Ministério e a aquisição da compra das vacinas do Butantan, não há mais sentido em haver um plano estadual. Então, não acredito eu acho que esse plano estadual estava sendo desenhado em função de uma não apresentação, de uma não consideração da vacina Coronavac pelo Ministério. Não havia sentido o Butantan produzir vacinas e o governo federal não comprá-las, não oferecê-las à população brasileira. São Paulo ia fazer isso. A partir do momento que o governo federal diz publicamente que vai utilizar as vacinas do Instituto Butantan, o plano a estratégia de vacinação do estado de São Paulo, acho que naturalmente vai deixar de existir. Com certeza vamos aguardar essa repercussão, né, doutor? O governador João Dória deve se pronunciar quanto a isso. E ainda o que observamos hoje nessa apresentação, o Brasil firmou memorandos de entendimento que expõem a intenção de acordo com 5 empresas, tá? Para quem não sabe, eu vou falar aqui. São elas: a Pfizer, a Janssen, o Instituto Butantan da Coronavac, Bharat Biotech, Moderna e a Gamaleya, que é a vacina russa Sputnik V. Mas não foi falado qual que é a principal candidata a um início imediato. No plano só especifica o número de doses de 2 delas, da Pfizer e Janssen. Doutor, nós estamos muito atrasados para esse início. Qual dessas vacinas nós podemos considerar que está em curso para ser fechada em primeiro lugar, assim, à primeira vista?
Olha, na verdade, a decisão de qual vacina será, isso depende do registro da vacina, não depende do governo escolher, né? Não é uma escolha que o Ministério da Saúde ou o Programa Nacional de Imunizações vai fazer. Ele vai depender, na verdade, do produto estar licenciado no país. A vacina de Oxford, a vacina da Coronavac, que estão sendo estudadas aqui no Brasil, bem como a vacina da Pfizer, estão mais à frente em termos de registro, né, ou da proximidade de um registro. Lembrar que a Anvisa, até o momento, não recebeu nenhum pedido de registro de uma vacina. Então, não há nenhuma vacina disponível aqui no país. Então, não se trata do governo escolher para comprar uma ou outra. Se trata de qual estará licenciada para uso aqui no Brasil. Por enquanto, não temos nenhum pleito de nenhum desses laboratórios submetendo para registro. Esperamos que, na verdade, quanto mais cedo e quanto mais doses nós dispusermos de cada uma dessas vacinas, mais rapidamente vamos conseguir vacinar a população brasileira. Isso já sinaliza também, é importante destacar aqui, que o plano ele vai mudando de acordo com, ele é adaptável, vamos chamar assim, de acordo com as vacinas, com que vacinas e com que quantidades elas vão chegando. Se elas chegarem de maneira mais rápida, a progressão da vacinação vai ser mais rápida. Se houver atrasos ou se elas não forem entregues no cronograma esperado, esse plano pode se alongar um pouco mais. Doutor, e nós estamos vendo alguns países já aplicando a vacina em caráter emergencial e outros em negociações finais bastante adiantadas. Nós podemos dizer que existiu uma falha do Brasil? Qual foi o momento em que perdemos o timing? Pazuello, o senhor mesmo acabou de dizer que até hoje não há nenhum registro na Anvisa, nem de uso emergencial. Então, daria para recuperar esse tempo perdido ou o momento de aplicação aqui no Brasil ainda pode demorar para a população em geral, principalmente? Olha, Lívia, esses desenvolvimentos, eu gosto sempre de olhar um pouco na perspectiva um pouco mais temporal dessa questão. Nós, há menos de um ano atrás, estávamos conhecendo quem era o agente causador daquela doença respiratória na China, em Wuhan, não sabíamos nem onde era Wuhan, essa província chinesa, e menos de um ano depois, ninguém imaginava que já teríamos vacinas, no plural, sendo praticamente entregues e pessoas já vacinadas no mundo. É claro, e mais do que isso, a maior surpreendentemente, nós temos mais de uma e com uma eficácia que beira 70% a 95%. Então, são notícias extraordinárias. É claro que elas não chegariam, todas essas vacinas que estão na reta final, na mesma semana, no mesmo dia, no mesmo mês de desenvolvimento. Então, umas vão ficar prontas em dezembro, outras em janeiro, outras em fevereiro, outras em abril. Né? Então, assim serão, e felizmente que nós conseguimos, porque poderíamos não ter conseguido nenhuma delas. Né? Então, é obviamente que países que, por exemplo, o Brasil, quando fez o acordo com a AstraZeneca, era a mais avançada das vacinas, era a mais promissora de chegar mais rápido. Acabaram tendo problemas aí nos seus estudos, algumas lentificações no desenvolvimento da vacina, e a Pfizer acabou sendo a primeira a ser licenciada. Poderia ter sido a Oxford, os americanos poderiam ter comprado outra, enfim. Essa disputa de quem recebeu uma vacina primeiro e outra vai receber 6 semanas depois, 2 meses depois, 4 semanas, 1 mês depois, ela é infrutífera. Nós não estamos atrasados nesse sentido. Eu acho que nós fizemos uma aposta, inclusive com transferência de tecnologia para produzir nacionalmente, e por acaso não foi a primeira. É claro que nós temos urgência, é claro que nós queremos logo uma vacina, mas não terão vacinas para todos os países no primeiro momento em quantidades suficientes. Então, nós vamos receber vacinas, é hora de ter um pouco de calma. A vacina que nós dispomos hoje é o distanciamento, é a máscara. Em breve, nós vamos começar a vacinar a população escalonadamente, não vamos vacinar todos, a doença não vai desaparecer da noite para o dia. Então, nós vamos precisar ir vacinando aos poucos, conforme essas vacinas vão chegando, para que a população consiga, de fato, após 6 meses, 1 ano, 2 anos, ser totalmente vacinada. Então, é preciso ter cautela nesse momento. As vacinas vieram, sim, estão chegando, sim, mas não para todos ao mesmo tempo. E lembrar de novo que você perguntou se o ministro ou se o Programa Nacional está atrasado no registro, não são eles que registram.
O laboratório tem que submeter seus dados de fase 3 à Anvisa. A Anvisa só vai registrar se os laboratórios quiserem registrar sua vacina aqui. Não se trata de uma intenção nossa, do governo, do Programa Nacional de Saúde ou da Anvisa. A Anvisa aceita pleitos de laboratórios que queiram utilizar sua vacina no país. Bem, agora a equipe do Ministério disse que o governo vai começar hoje, inclusive, uma campanha de comunicação dividida em 2 etapas. A primeira é voltada a transmitir segurança à população em relação à eficácia das vacinas que o Brasil vier a utilizar. Como que o governo pretende ter êxito com o presidente da República falando da necessidade de assinatura de um termo de responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais? Para onde a população tem que olhar, o que ela tem que acatar para ter confiança na seguridade dessa vacina? Olha, Lívia, isso talvez seja o maior problema que a gente tem vivenciado em toda a pandemia, né? A comunicação. A comunicação com a população, desde o isolamento vertical, horizontal, usar ou não usar máscara, é uma gripezinha ou é uma doença leve, toma cloroquina ou não toma cloroquina. Agora, de novo, a politização e o debate desnecessário frente a quem é uma vacina de um país ou de outro, a vacina da esquerda, a vacina da direita, a vacina do governador, a vacina do presidente. Isso só traz uma polarização, como se fosse times de futebol que têm torcidas para um lado ou para o outro, completamente fora da discussão da ciência e que só prejudica. Um dos pilares do êxito vacinal, da gente conseguir coberturas vacinais, é a confiança. Então, infelizmente, a comunicação no país tem sido extremamente falha. Não só com a questão do termo agora, criando uma desconfiança em relação à vacina, como a cerimônia de lançamento. Né? Num país em plena pandemia, fazer uma cerimônia, reunir tantas pessoas sem distanciamento social, sem uso de máscara, as pessoas cantando o hino nacional. Esse é um péssimo exemplo para quem é uma direção de um país. Então, espero o que a gente precisa nesse momento, além das vacinas, além dos insumos, além da rede de frio, é adquirir a confiança da população nos produtos que virão. E se nós não tivermos um discurso alinhado, transparente, despolitizado sobre o que é importante fazer, como vacinar, qual o valor que essa vacina vai ter no controle da pandemia, nós teremos sérios problemas de conseguir vacinar a população. A vacina não é tudo, a vacinação funciona. A vacina por si só, não adianta ter ela lá na geladeira, ter o melhor cientista do mundo desenvolvendo produtos e não chegar nas pessoas, as pessoas terem insegurança em se vacinar. E você tem toda a razão, esse é talvez seja o maior desafio que vamos enfrentar. Não é nem a compra das vacinas, é na comunicação efetiva. Espero que nós não erremos tanto quanto erramos aí nesse começo da pandemia com tantas outras questões. Doutor, e o ministro Pazuello falou muito da logística que será contemplada em 4 fases. O planejamento inicial, o trabalho junto ao Ministério da Defesa, a logística de distribuição do governo federal para o Estado distribui para o município e a partir daí vem o plano de execução. Os municípios executam a vacinação. Essa logística é algo padrão do SUS que nós já conhecemos, já temos muito bem estruturado. E eu te pergunto também, há alguma particularidade nessa distribuição da vacina contra a Covid-19 que poderia ser melhor analisada nesse Plano Nacional de Vacinação? Olha, Lívia, é exatamente isso. É assim que nós funcionamos há mais de quase 50 anos, há mais de 40 anos, no nosso Programa Nacional de Imunizações. É o Ministério da Saúde quem centraliza a compra, a distribuição. Toda essa distribuição é feita pelos estados nos seus centros de armazenamento e os estados do país são responsáveis pelo envio aos municípios e, consequentemente, a administração cabe às prefeituras. Esse é o sistema descentralizado do nosso SUS, que funciona assim para todas as áreas. Então, nós temos uma larga experiência nesse tipo de logística, de transporte, de armazenamento, de informes técnicos. Isso não tem sido um problema. Dessa vez, nós vamos enfrentar um problema, alguns logísticos em termos de equipamentos ou de insumos, como seringas e agulhas. Nós vamos enfrentar campanhas simultâneas, nós vamos vacinar contra a Covid junto com a campanha de influenza, de gripe, em abril e maio, quando a gente realiza anualmente nossas campanhas. Nós temos outras questões relacionadas a algumas vacinas que podem exigir congelamento e
centros maiores serem capazes de ter uma distribuição diferenciada, uma logística, que são as vacinas, por exemplo, da Pfizer, que necessitam ultracongelamento. Então, dependendo de quando essas vacinas chegarem, nós vamos precisar ter adaptações, sim, ao nosso sistema, como funciona o nosso Programa Nacional de Imunizações. Mas, olha, Lívia, eu queria deixar a nossa população, quem está nos ouvindo, bastante tranquilos, porque o Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua capacidade de vacinação. Nós temos mais de 36, 38 mil salas de vacina espalhadas no país. Vacinamos anualmente 1/3 da população brasileira contra a gripe nas campanhas em 3 meses. Quer dizer, ninguém vacina 80 milhões da sua população em 3 meses gratuitamente, como o Brasil faz, com essa extensão territorial que temos, com áreas de difícil acesso, na mata amazônica, nas tribos indígenas, nas populações ribeirinhas. Quer dizer, nós temos uma enorme experiência em campanhas e em vacinação. Então, creio que esse, apesar do enorme desafio, não será o maior problema nosso. Eu acho que nós temos experiência suficiente para conduzir campanhas de vacinação de maneira bastante segura e bastante tranquila para a população. Nós conversamos com o infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, Dr. Renato Kifuri. Muito obrigada pela entrevista. Como o senhor mesmo disse, a comunicação é o maior desafio que nós estamos enfrentando neste momento. E toda informação de fontes de confiança é muito importante, é imprescindível. Obrigada. Eu que agradeço, Lívia, é sempre um prazer estar com vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Obrigada.